Eu vim pra cá com o objetivo de conhecer as minhas raízes. Eu acho que eu estou atingindo cada vez mais esse objetivo. Como vocês viram no campo, eu me emocionei muito falando do meu avô. Ele estava numa situação muito difícil quando eu saí de lá. E eu lembro que ele falou uma coisa muito importante pra mim. O dia que eu saí de lá, ele falou assim: vai e volta com saúde. E hoje eu sei que eu vou poder chegar lá e ver que ele está muito bem. Então eu estou muito feliz por causa disso. E eu também queria me dispor nas próximas viagens, se Deus quiser, de poder estar divulgando, poder estar ajudando também na organização, algumas coisas que eu consegui captar, assim, que eu gostaria de ajudar, se possível. E uma coisa que eu quero levar pra mim e um compromisso que eu quero ter também, como disse a minha irmã, que é procurar mais a fundo as minhas raízes, me interessar mais e poder passar daqui pra frente para as próximas gerações tudo isso que a gente está vivendo hoje. Tá, eu queria falar que apesar de tudo que a gente passou aqui, eu estou muito feliz com a viagem e que eu fiz muitos irmãos aqui que eu pretendo estar com eles minha vida toda. E eu acho que o mais importante, o verdadeiro alicerce do judaísmo é a família. E vou explicar o que eu acho da família. Quando Deus deu a Torá para os judeus, Ele deu a Torá escrita e a Torá oral. O que significa isso? Que Deus falou para os judeus: não basta um livro para vocês, senão que você tem que transmitir esse livro, essa identidade para aquela geração, de filho em filho, de neto em neto, de bisneto para bisneto. Isso significa que a gente tem que ficar unido pelo resto da vida e aprender o conhecimento que os nossos avós, os nossos pais nos ensinam para transmitir para os nossos filhos. Deus quer que a gente faça isso. Cada um de nós, cada um da gente tem uma missão na vida. E eu acho que essa missão, fora dos aspectos materiais e irrisórios da vida, são os aspectos espirituais. O que a gente precisa fazer é se comprometer para dar isso para os nossos filhos. Eu me comprometo pessoalmente em ter uma mesa de Shabbat para minha família, a mesa mais linda que eu posso fazer na minha vida. Por isso eu comprei, por exemplo, uns copos para o Shabbat na minha casa agora, e espero ter uma família linda que eu possa ensinar para todos os meus filhos todo o conhecimento que eu aprendi toda a minha vida, o que meus avós, o que os meus pais me ensinaram, para transmitir isso para a minha descendência. Eu espero que vocês façam a mesma coisa, espero que vocês tenham aproveitado a viagem e o conhecimento que a viagem fez para vocês. Bom, em espanhol eu falo com palavras um pouquinho melhores, mas espero que vocês tenham entendido. Mas a minha ideia é que a família é o verdadeiro cerne, o ponto central do judaísmo. E vocês têm que conservar isso, porque é o mais importante. Então, a família que vocês têm agora, vocês têm que respeitar e se unir com elas para continuar o judaísmo. E espero que vocês tenham uma mesa de Shabbat, uma família judaica no futuro, e vocês valorizem isso, uma parte mais importante da sua vida. Eu acho que a palavra que eu usaria para definir essa viagem é maturidade. Eu vou explicar um pouco por quê, mas maturidade porque tem as coisas óbvias, a dureza de um campo de concentração, ver aquelas cenas que chocaram todo mundo, são a maturidade óbvia, quer dizer, é duro, a gente cresce vendo aquilo choca de alguma forma, deixa a gente atordoado, mas acho que a cada momento dessa viagem eu tive um pouquinho de maturidade, quer dizer, quando eu vejo a Vanessa correndo de um lado para o outro, gratuitamente, só para deixar a viagem mais legal, ou escutar uma reclamação de uma pessoa com um sorriso no rosto, ou então vai Timinho correndo com a caixa no meio da chuva para o pai dele poder falar de maneira mais clara, ou uma amiga emprestando a blusa para outra porque no Carrefour as malas não chegaram e caracas, ou então uma menina que chega e fala: na minha comunidade não tem nada, tô lá sozinha, uma coisa que eu nunca pensei, quer dizer, eu acho que uma coisa que o Rabino falou no começo, que a gente não pode voltar aos mesmos, eu não tenho como discordar disso, é impossível voltar a mesma pessoa do que eu saí, e isso vai demorar um tempo para processar, para assimilar, acho que dentro de todos nós, com certeza. E diante disso, a gente só tem que reagir. Então, o que eu posso reagir? Eu tinha, na minha aula de alicerces, uma aula que eu gostei muito, falava sobre Tânia, e eu gostei muito e quis me interessar sobre isso. Eu combinei com o Dudu que ele ia me dar algumas aulas e eu tinha meio que desencanado, porque ele nunca tem horário também, porque ele é muito bom. Então, acho que eu vou voltar e pedir pra ele me dar essas aulas. E eu tava conversando um pouquinho com o pessoal, eu me envolvo no Espaço K em São Paulo, que o Batata falou um pouquinho, e a gente tava pensando de que maneira
maneira a gente pode ajudar esse projeto de falar com sobreviventes e entrar em contato com essas pessoas, como que a gente pode promover isso lá, porque lá é um centro de muitos jovens, então se a gente pode fazer um pouquinho a gente, imagina todos eles lá. Enfim, então eu me comprometi a algumas coisas quando eu fui colocar minhas orações lá, meus pedidos para o Baal Shem Tov. E não sei, tem algumas coisas que eu acho que eu não quero dividir, a não ser que tudo foi muito especial e muito grande e com certeza nenhuma parte dessa chama vai morrer dentro de mim. Eu espero que em nenhum de vocês e com certeza se eu puder ajudar a fazer o projeto de vocês tão legais, que eu escutei coisas tão importantes se concretizarem, com certeza estou aqui. Pô galera, realmente eu não sei o que falar aqui. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo por essa viagem. Realmente assim, essa viagem que a gente fez não era uma viagem que, pô, se eu fosse pegar e fazer um programa de uma viagem que eu fosse fazer, eu não, provavelmente eu não faria uma viagem para Polônia, provavelmente eu não faria uma viagem para Rússia, eu faria uma viagem para França, para Itália, para uns destinos assim mais comuns. E eu acho que essa viagem valeu bastante, que a gente viu coisas que provavelmente a gente não iria ver dentro dos próximos, sei lá, não faço a mínima ideia, 5, 10, 15, 20 anos. Eu acho que não seria uma viagem que eu provavelmente iria fazer para Auschwitz, para Birkenau, para os outros campos. Eu acho que a gente teve experiência aqui que conheceu pessoas novas, pessoas judias, que não é muito fácil conhecer, pelo menos em Recife, não tem uma comunidade muito grande, que a gente não conhece muitos judeus, os judeus que tem em Recife a gente já conhece. Eu conheci pessoas novas, pessoas judias, tive a oportunidade de aprender com todo mundo, história da Rússia, história da Polônia, fiz bastantes amizades. Pô, conheci uma galera, gente boa pra caramba, de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Conheci até mais o pessoal de Recife que eu não conhecia direito. De Salvador, de Minas, do Brasil todo. Eu queria só agradecer a galera aí, valeu, velho. Eu acho que o mais importante dessa viagem não foi tipo a religiosidade. Eu acho que o mais importante foi a identidade judaica. Eu acho que quando a gente entrou nos campos e viu Birkenau, viu que o povo sofreu, o que os judeus sofreram durante os campos, eu acho que, pô, pelo menos eu me senti assim, eu fiz, pô, eu tenho que manter minha continuidade judaica, porque depois de tudo que o pessoal sofreu, tudo que a gente viu do sofrimento, de ver os cabelos, ver os sapatos, ver, sei lá, realmente a humilhação que todo mundo sofreu, pô, a gente não pode chegar e acabar com a continuidade dessa. Foi o que eu senti. Eu acho que o mais importante para mim foi poder conviver com tantas pessoas judaicas, judias, porque eu não estudei em colégio judaico, eu nunca convivi tanto com essas pessoas. E é isso, eu estou muito feliz de ter conhecido todo mundo e eu acho... Oi? Foi uma decisão forte. Principalmente a manter, eu acho que o mais gostoso é manter, que eu gosto muito de cozinha e talvez frequentar mais e quem sabe participar de projetos voluntários, que é uma coisa que eu queria muito fazer. Antes de sair do Brasil, e eu ia fazer parte do projeto, o Rabino falou para mim, olha, nós vamos dormir em hostel, comida não é das 10 mais, a Coca-Cola é quente. Mas eu já combinei com o Belial que a gente vai começar a vender máquina de gelo pro Beit Rapaz Mundial. Essa é a nossa decisão. Vamos ficar milionários vendendo gelo do Beit Rapaz. Então ano que vem vocês vão ter Coca-Cola gelada. Tranquilo. Então o Rabino falou, você vai viajar em hostel e tal. Eu falei, pensei 2, 3 vezes, mas achei que eu tinha que fazer parte desse projeto, achei que eu queria participar e fazer o sacrifício. Pessoas da minha idade, que não sou tão velho, mas tenho idade para ser mais que pai de vocês, conviver com jovens é espetacular, a gente se renova a cada dia, a gente aprende muito. Quando vocês tiverem a minha idade no Rabino, vocês vão entender isso, o que é passar 18 dias com jovens como vocês, entendendo a cabeça de vocês.
Me impressionou muito como o Rabino é antenado, como ele está atualizado com tudo que acontece no mundo hoje, não só religião, mas história, atividades. Realmente surpreende, muitas pessoas vieram falar isso comigo, que falam, viajar com o Rabino deve ser meio chato, meio ruim, os caras são bitolados. Sabe o que é bitolado? Sabe o que é antenado? É o cara. Então ele sabe tudo, está por dentro, isso deixou a viagem leve, a viagem gostosa, foi muito bom para todo mundo, para vocês e para mim, aprendi muito, espero que o projeto Alicerces continue e que eu continue participando dele, que eu faça parte dele. E percebi pelos agradecimentos de vocês que os campos de concentração, o Holocausto chocaram muito, talvez mais que tudo é o que mais marcou vocês. Para mim não surpreende porque, infelizmente, depois de 2, 3 anos trabalhando nisso, realmente o Holocausto está sendo esquecido. As pessoas acham que não, mas está sendo esquecido e não faz nem 2 gerações. É de vez em quando um filme de Hollywood, mas a realidade é muito pior que qualquer filme de Hollywood. Então eu estou à disposição de quem quiser nas escolas ou em grupos de amigos me chamar para bater papo, para contar o que é o Holocausto, levar não só a gente ajudar um sobrevivente a ter uma vida digna no fim da vida, mas levar um sobrevivente a conversar com vocês e com os amigos para contar o que foi, porque isso jamais pode ser esquecido, porque isso é muito importante dentro da nossa história, da história judaica. E é isso, espero que todo mundo tenha gostado também da viagem, que foi muito boa para todo mundo. E assim que chegar no Brasil, Coca-Cola gelada para todo mundo. Bom, acho que para mim um dos momentos mais marcantes do roteiro da viagem foi a viagem de campos de concentração. E eu, como tendo descendência de polonesa, bom, para mim foi especialmente marcante. E aí eu consegui entender melhor as histórias que eu ouvi da minha mãe e da minha avó, que meus bisavós são da Polônia. Consegui entender melhor essas histórias e acho que isso é a intenção do Projeto Alicerces, de fazer os jovens judeus entenderem melhor o que nosso povo passou. É isso. E a decisão? Decisão? Casar com judia. Bom, na verdade eu fiquei pensando em que momento que a viagem mais me marcou. Eu não consegui escolher, porque eu acho que todos os momentos que a gente viveu foi uma troca muito intensa, forte, de coisas novas, diferentes para todo mundo. Então eu definiria essa viagem como uma viagem muito especial, de diferentes formas para cada um. E eu estou muito encantada, literalmente encantada com tudo que eu vivi e com todas as experiências e informações que eu recebi. Eu sempre tive muita tradição judaica, sempre estudei escola israelita, Bonim Dror, Ishná, comunidade, mas eu nunca tive muito da religião e isso foi uma coisa muito importante para mim. E agora eu tenho que absorver tudo que eu recebi de informação para ver o que eu vou fazer com isso. E uma das decisões que eu consegui tomar aqui agora é ter algumas atitudes judaicas, começando por tentar, na sexta-feira, respeitar o Shabbat e procurar algumas coisas mais religiosas para minha vida. Queria falar isso já faz um tempinho. Eu sempre fui muito ativa na comunidade de Curitiba, sempre muito ligada em tudo, participando de tudo. E há 1 ano e meio eu me desliguei praticamente de tudo, saí da Bonim Dror e fui levando minha vida sem participar ativamente da comunidade, assim, só do básico, assim, ia na sinagoga, mas de ativismo mesmo nada. E eu tava sentindo muita falta disso, eu sinto que o meu sentimento foi diminuindo a cada dia e eu percebi muito isso. Mas também admito que não corri atrás para mudar essa situação. E com a viagem eu criei super expectativas para mudar completamente isso e logo nos primeiros dias eu consegui atingir meu objetivo e todo dia eu via que isso ia aumentando, a chama aumentando cada vez mais, o sentimento aumentando e eu tenho certeza que agora isso não vai diminuir quando eu voltar para casa e é isso. E a decisão é casamento judaico, com certeza. Eu acho que foi um grande esforço para poder mostrar a tradição judaica para 100 jovens. Não é muito, mas eu acho mais importante é o que a gente vai voltar falando e mostrar
para mais jovens que não tem, como muita gente não frequentava, vai mudar um pouco a vida de cada um. Isso que eu acho, que se a gente também puder ajudar a mudar a vida de outros jovens judeus para vir mais para o judaísmo, é uma coisa que eu acho que é isso que o projeto está passando, desde o passado até o futuro. E é isso, o que eu imagino para mim é que vamos tentar um casamento judaico, alguma coisa dentro disso. Agradecendo todo mundo da organização aqui do programa, mas eu acho que eu tenho que agradecer especialmente a minha mamãe, porque a minha família judia ela é enorme, tem muita gente na Bahia, só que eu sinto que não é uma família judia que pratica muito, porque tem Natal lá em casa e tem uma menorá com enfeite de Natal, então isso é muito estranho. Então eu queria agradecer a ela, porque foi a única na família que botou os filhos no colégio judaico e isso mudou completamente. Eu não estaria aqui, eu poderia, sei lá, estar numa igreja no candomblé, não sei. Então acho que é isso. Agradeço a comunidade, a vocês, minha mãe. Tentei pensar alguma coisa criativa para falar, porque tá todo mundo falando mais ou menos o mesmo, né? Então, imaginei que outro dia, tava olhando assim na sinagoga quando a gente estava em Praga, pelo incrível que pareça eu vi o Golem lá. Impressionante, é verdade, eu vi o Golem, mas não é um Golem feito pelo Maral de Praga, né? É um Golem feito por todos nós aqui. Que nós, com todo esse trabalho, a gente está conseguindo combater o judaísmo, o antissemitismo, o judaísmo está... É que o Baruch faz assim, ó. Mas o antissemitismo, a assimilação... Então é assim que a gente vai conseguir, nós somos o Golem, né? Toda a força que nós temos, o pessoal aqui ficando triste com ucranianos, com os russos, com esses antissemitas desgraçados, não... ditos, né? Isso pode falar, né? Então acho que isso faz parte da assimilação e a gente está conseguindo combater isso, né? E outra coisa também é toda essa religião, né, que a gente está conseguindo conquistar com os nossos rabinos. Os rabinos são espetaculares, não só o Weidman, como todos os rabinos, até o Baruch precisa de um shiddur urgente, né? Mas também espetacular, né? E eu acho que é dessa maneira que a gente vai conseguir conquistar todos os objetivos judaicos e esperar aí, que dizem Mashiach vai chegar. Realmente, pessoal, tem muitas pessoas que não acreditam em Mashiach, tem gente que venera Mashiach. Eu não tenho uma opinião formada, eu só desejo muito que ele venha, porque é isso que a gente precisa no nosso mundo, tá? Parabéns! O que eu vou fazer na minha vida, assim, agora é só uma certeza na minha vida. Certeza que eu vou ter uma casa judaica, com certeza, uma esposa judia, uma certeza absoluta, espero que todos tenham essa certeza, né? Ou quase todos, né? Mas espero que todos tenham. E, obviamente, colocar tefilim todo dia, que eu prometi, né, pra Deb que eu ia colocar. Perdi no jogo de boliche isso, então foi uma aposta, então vou ter que colocar. E eu desejo, pessoal, a todos vocês muito sucesso, né? E que essa viagem tenha sido muito proveitosa, tá? Primeiramente, gostaria também de agradecer por ter essa oportunidade, conseguir aprender muito os passeios com a história de cada um. E, bom, eu sempre fui uma pessoa muito ativa na comunidade, movimento juvenil, escola judaica, clube. Pretendo continuar assim, seguir o Rabino frequentar mais a sinagoga, minha família frequenta já bastante e é isso. Bom, o que eu queria falar é que, além dessa viagem ter sido super importante para mim, ter sido um borbulhão de cultura, de judaísmo, de input, de tudo, eu também tive uma vivência com as meninas religiosas, que foi a Deb e a Moratuna. Isso para mim foi muito importante, porque quebrou um monte de mito, um monte de coisas que eu não entendi e não sabia. E foi legal isso, foi uma troca de informações que eu gostei e que agora várias coisas foram quebradas, mitos. E eu tenho que falar uma coisa. Minha decisão.
A minha decisão é, além de criar um lar judaico, como todos nos receberam muito bem, no meio da Cracóvia, no meio de Varsóvia, na Ucrânia, eu pretendo trazer pelo menos uma pessoa em cada evento judaico para minha casa. E pontualmente falando, eu tenho uma amiga que ela é judia e ela tá muito afastada. Então quem sabe agora em Rosh Hashanah eu trago ela pra casa. Então, pra mim o que foi muito forte foi na saída de Auschwitz, que, bom, eu lembro que logo quando eu cheguei no hotel, eu liguei desesperadamente pra minha avó, porque ela é a única que ainda tá viva, a minha avó materna. Ela provavelmente não passou pela guerra, mas o pai dela morreu na guerra. Então, e ela não gosta muito de falar sobre isso, mas, assim, eu acho que a maneira como eu vou tratar ela vai mudar, porque acho que eu vou dar mais valor, mais ainda, lógico que eu idolatro ela, mas acho que a forma como a gente tem que olhar para os nossos avós, principalmente quem passou por isso, tem que ser diferente depois dessa viagem. A decisão também. Assim, eu já uma época tentei, eu prometi pro Rabino que eu ia voltar assim que eu iria acender vela. Aí eu tava fazendo isso, aí eu deixei de fazer e agora eu pretendo voltar de novo. Bom, primeiro eu queria agradecer também a todo mundo que ajudou nessa viagem. Pra mim foi muito importante também, acho que todo mundo já falou praticamente todos os aspectos da viagem, assim, que emocionaram e que tocaram as pessoas. E pra mim, o que eu fiquei muito impressionada é de ver como o Rabat tá em cada lugar, em cada cidade que a gente foi. Às vezes, sei lá, num lugar super pequeno, que não tem nada, que nem na viagem de Lava, que a filha do Rabino tem que ir voltar todo dia para ir para a escola, para Viena. Bom, já que, tipo, como eu vi que eles estão sempre lá dispostos a ajudar todo judeu que aparece e tudo mais, então o que eu me comprometo, eu já faço um pouco disso, mas vou tentar melhorar. Deixar minha casa também sempre aberta para receber judeus que estão pelo mundo todo, que estão passando pelo Brasil e que precisam de alguma coisa. E também deixar, assim, abrir minha casa para amigos, para pessoas conhecidas, para poderem vivenciar mais o judaísmo. E gostaria muito de agradecer a toda a organização do evento, né, do Grande Rabino aqui, né, e gostaria de falar que uma parte que me tocou muito foi os campos de concentração, né, onde eu estava, no momento que eu entrei ali no Câmara de Gás, pô. Na Câmara de Gás. No Câmara de Gás eu fiquei me lembrando, pô, quando eu estudei no Shivá, eu sentava sempre atrás do Rabino, do Rav Binyamin, né? E ele sempre, quando ele colocava a tefilina, eu via aquela tatuagem lá, os números dele. Eu via, pô, imagina, alguém deve ter agarrado ele, os nazistas, tudo com a arma pra botar os números. Isso me tocou muito, sabe? Eu chorei pra caramba, foi uma coisa que me tocou profundamente. E eu gostaria de falar que realmente eu também me impressionei com a cidade que a gente passou, onde tem Rabat tem Coca-Cola, tem muito lugar Rabat no mundo todo, tem espalhado pelo mundo todo. Também gostaria de falar sobre os problemas que teve na viagem. Isso a gente vai acabar esquecendo. Depois da viagem a gente só vai se lembrar das coisas boas. Isso foi uma coisa temporária, a gente se irritou com umas coisas, mas depois a gente vai esquecendo, só vamos lembrar das coisas boas. Foram coisas que realmente foram muito grandes. E eu tenho três decisões para fazer, sendo que nenhuma delas é mitzvot, porque as mitzvot a gente já fez a decisão dela quando recebemos a Torá. As três decisões delas, a primeira dela tudo que eu fizer de promessa eu vou cumprir, entendeu? Porque às vezes eu faço as promessas e acabo me esquecendo, né, Rafael? É verdade? Excelente. Também tem outra que é passar o holocausto para a próxima geração, entendeu? Porque essa é a única, tipo, nossos filhos, talvez nossos netos, com certeza não tem mais nenhum sobrevivente do holocausto para saber o que foi. Isso é certeza. Então vamos passar para todos os nossos filhos, pelo menos nossos netos também o holocausto. Eu pretendo voltar a ser madrinho do Bnei Akiva, que eu deixei de ser, né? Nesses últimos 6 meses, quero voltar a ser. Eu gostaria de dizer também que o Shabbat que a gente passou em Praga me marcou muito, os depoimentos das pessoas, assim, e uma frase que o Rabino Davi falou, que foi assim, aparentemente simples, e assim, a gente está acostumado a ouvir sempre, mas que na hora que ele falou, assim, me tocou mesmo, que foi quando a gente está no deserto, a água
foi mais gostosa, assim, a gente valoriza mais as coisas difíceis. E eu tive contato com a comunidade judaica com 18 anos, que eu fui para Belo Horizonte, que eu sou do interior da Bahia, lá não tem nenhuma família judaica. É Brumado que chama a cidade. Brumado. E aí lá em Belo Horizonte, eu acho que eu tô subindo uma escadinha de cada vez, então eu tô num crescente assim, espero continuar. E a decisão é isso, assim, que essa chama, eu acho que não vai apagar, que essa experiência, essa vivência que a gente teve aqui. E não, é isso, agradecer a todo mundo. Obrigada, gente. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo, rabinos, rabinos aqui principalmente, rabinos lá. E a todos vocês que formam um grupo muito especial. Cada um tem um valor enorme e a gente pode perceber ao longo dessa viagem. Uma das coisas que mais mexeu comigo foi ver de perto a história, o que aconteceu na história judaica, nos lugares que a gente foi. A gente sempre escuta histórias e tal, e agora dessa vez a gente foi, a gente teve presente nos túmulos do Baal Shem Tov, do Alter Rebbe, nos campos de concentração, então foi muito marcante. Espero que todos vocês, quando chegarem no Brasil, não deixem essa energia positiva acabar. Continuem. Eu sei que vai ser mais difícil, porque vai estar mais afastado de outros Yehudim, mas que vocês não percam essa energia. Minhas decisões, primeiro, começar a frequentar Shabbat na sinagoga e estudar Torá, estudar alguma coisa de judaísmo por semana. Terça-feira à noite o Rabino lá pediu para avisar que vai ter um shiur na sinagoga dele. Quem estava numa das licenças pode continuar indo. Terça-feira à noite, 7h30. 7h30? Eu queria falar uma coisa que é engraçado, porque muita gente olhou pra mim e muita gente falou, nossa, achei que você fosse religiosa. E uma coisa que me pegou muito, porque eu não tive uma educação muito judaica na minha casa e eu não estudei escola judaica, praticamente nunca fui movimento juvenil. E pra mim é um esforço, assim, eu vejo assim, muita gente já está inserido nisso. E eu tenho até que agradecer, não sei onde ela tá, a Gabi, que é uma pessoa que me puxa muito. E é graças a ela que eu tô aqui. E eu gostei muito de ter vindo. E eu acho que o que mais me chamou a atenção na viagem é que eu percebi que ser judia não é porque eu nasci de mãe e pai judeu. Pra mim ser judia agora é uma responsabilidade, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Pra mim foi muito cômodo. E isso me tocou e eu até falei para as meninas, por favor, quando vocês forem à sinagoga na sexta-feira, eu quero começar a ir na sinagoga. Então é uma coisa que eu me comprometo sempre que eu puder sair mais cedo do trabalho na sexta-feira. E agradecer, porque foi muito bom, uma oportunidade muito boa. Em primeiro lugar, eu queria dizer Kol HaKavod pro Beit Chabad, do David. E eu acho que em todos os lugares do Brasil, nas cidades pequenas, sempre trazendo jovens. Kol HaKavod por ter trazido 100 jovens para o leste europeu, que não é uma coisa muito fácil. Então, apesar de todos os erros, parabéns. Muito importante a iniciativa. Queria dizer que, para mim, a viagem foi muito enriquecedora em todos os aspectos, cultural, relações, amizades, enfim, tudo. E dizer que eu acho que, apesar de uma coisa que pra mim ficou da viagem, né, que eu até estava escutando das meninas, a gente passou por muitas coisas ruins, mas acho que a gente pode tirar lição delas, né? E uma coisa que eu escutei que eu queria compartilhar é que, assim, enfim, muita gente ficou chateada que na Ucrânia a gente não conhecia muita coisa e a gente perdeu tempo visitando túmulos, mas imagina, a gente foi no túmulo do Baal Shem Tov. Se não fosse Baal Shem Tov, não existiria racidismo. Se não tivesse racidismo, não teria o Rebbe do Lubavitch.
E se eu não tivesse ele, não teria o Shlichim e a gente não estaria aqui hoje. Vou falar sobre duas coisas. Primeiro, falar sobre um pouco a Ucrânia. Quero falar o seguinte, que tirando a parte do Holocausto, mais ou menos assim, pode-se dizer que a Ucrânia foi mais importante, mesmo sendo a mais chata. Foi pelo seguinte, o túmulo dos caras que a gente viu é Balshento, aquele maluco lá é o Altereb, o Barlitchev, enfim, entendeu? Todos os pedidos, as brahot que a gente fez, está lá, tudo isso não tem preço, entendeu? Não tem preço. E provavelmente ninguém faria isso por conta própria. Eu acho que sim, mesmo sendo chata a Ucrânia, foi importante essa parte. Segundo, agora é um pouco mais difícil, foi mais difícil falar, e aconteceu há pouco tempo, bem pouco tempo. E tem muito rabino aqui, mas eu falo mesmo assim. Seguinte, quando o rabino Davi lá na sinagoga falou que ia ter passeio pro Nevo, eu fiquei num grande dilema, porque, bom, tem um rabino aqui, mas eu vou falar. Fui lá no hostel, eu tinha combinado com umas mulherzinhas russas de sair, né? Aí veio o rabino e falou, tem passeio Nevo. Aí eu pensei, pô, o que eu faço? Estou numa grande dúvida. Mas aí eu fui e usei a razão, não a emoção, e decidi vir pra cá. Ou seja, duas coisas. Primeiro, se Deus ele manda teste pra gente, é porque a gente tem condição de passar. E o segundo, que esse momento que a gente está tendo, que é um momento, não sei, sabe, é intenso, é importante e único, mas com certeza não tem preço. Queria contar um pouco a história do meu avô, vou resumir em 5 minutos. Meu avô só me contava essa história em Yom Kippur, mais precisamente na noite de Kohen, na hora de Kohen. Ele estava num campo de guerra, ele estava num campo de concentração com a família inteira dele, e uma semana antes de Yom Kippur, o general do campo decidiu que todo mundo poderia ser libertado, que ia acabar a guerra. E todo mundo podia sair Yom Kippur porque ia ser um presente de Yom Kippur para todo mundo. Só que minha tataravó estava muito doente, quase morrendo, e meu bisavô decidiu ficar no campo. E minha família foi a única que ficou no campo durante esse Yom Kippur. E minha tataravó morreu bem na hora de colher. E aí, no dia seguinte, meu bisavô enterrou ela, fez Kaddish e foi embora do campo. E aí, quando ele saiu do campo, ele descobriu que o campo inteiro morreu e só sobrou a minha família. E, bom, ele só me contava uma vez por ano, que era bem na hora de Kohen, que era o dia que salvou ele. Em 2004, meu avô pegou um câncer, ficou super doente. E umas semanas dele morrer, já falando em Yiddish, delirando, ele acordou e falou que o câncer não foi pior que a guerra. E para nunca mais deixar isso acontecer. E, enfim, ele faleceu em Yom Kippur na noite de Kohen. Na hora de Kohen. Também. E, enfim, ele me fez pensar muito sobre o que eu queria para minha vida, para o judaísmo. E eu entendi que nunca mais deixar isso acontecer é muito mais do que ver campo de concentração. É conhecer a história, conhecer os alicerces, conhecer muito o holocausto, mas conhecer tudo. Porque sempre que você vai falar alguma coisa e você entende da coisa, essa coisa vira verdade para quem escuta. Enquanto se você falar uma besteira, essa coisa também vira verdade e um dia pode se voltar contra você ou voltar contra algum outro povo. Enfim, então eu decidi fazer essa viagem do Alicerces para conhecer um pouco melhor a história do meu povo e o judaísmo, que é super importante. Bom, meu nome é Peter, eu não vim de São Paulo, eu vim lá
Eu vim de Pouso Alegre, Minas Gerais, mas agora eu tô no Beit Rabbah do Brooklyn, em São Paulo, morando lá, estudando lá e aprendendo um pouco mais sobre o judaísmo. E eu queria falar assim que essa viagem foi muito importante para mim, porque eu sempre quis compreender por que as pessoas têm esse preconceito contra judeu, sendo que eu nunca pensei assim, o que o judeu fez de errado para ser tão odiado? Aí eu chego aqui, vejo esse campo de concentração, vejo aqui, esses campos de concentração, aliás, esse monte de cinzas, esse monte de barbaridades. Quando eu vi aquela sala de cabelos, eu nunca senti tanto terror que nem eu senti antes. Na verdade, eu nunca senti tanto terror. Eu fiquei em choque, eu fiquei com raiva. Eu nunca tinha sentido uma raiva tão profunda de algo tão assim, pra mim antes era um simples fato histórico, mas quando eu vi esse pedaço da história, eu não consegui conter minha raiva, eu briguei com muita gente. Falar nisso, não sei onde está Henrique, mas desculpa mais uma vez por ter brigado com você. E que mais? E se mais alguma vez eu fui estúpido com alguém, desculpa também. Mas aí eu compreendi assim que mesmo esse sendo um fato histórico horrível, passou. Mas mesmo assim, vocês têm que guardar esse sentimento para você adiante mostrar para as pessoas como foi horrível, para isso não acontecer de novo, para você disseminar o judaísmo, para você mostrar como eles sofreram e as pessoas poderem entender que... Nossa, eu tô tão emocionado aqui agora, tô até meio confuso. Obrigado. Não, ainda não. Mas uma questão assim que eu entendia em relação a preconceito mesmo, eu até vou demorar um pouquinho aqui, porque eu vou até contar a saga da minha vida. Mas não, calma. Não vai demorar muito, eu prometo. Eu não vai demorar no máximo 10 minutos. Tá bom, não vou demorar tanto assim. 1 minuto. 1 minuto não. Quando eu tava em Minas Gerais, galera, eu tô falando aqui, pô! Que coisa! Quando eu tava em Pouso Alegre, eu e a minha mãe, nós éramos os únicos judeus da cidade. E eu achava isso incrível, porque eu tinha uma coisa diferente, uma coisa que ninguém mais na cidade inteira tinha. Eu sou numa cidade pequena. E sempre que eu me apresentava para alguém, parecia até besteira, mas eu apresentava, eu sou Peter, eu sou judeu. Eu falava isso na sinceridade. E o engraçado é que realmente o preconceito está em todo lugar. Mas essa sinceridade sempre me ajudou a saber selecionar as pessoas pelo que elas são, saber a mentalidade que elas têm, o tipo de criação, tudo isso. E sempre eu falava, eu sou Peter, nasci em São Paulo, estou morando em Pouso Alegre, sou judeu, estou estudando numa escola católica, porque esses fatos, os 4, são até engraçados. Porque quando eu estava na escola católica, os não-judeus, não gosto de chamar de goi, parece um termo meio insulto, parece um insulto para as pessoas. Se referiam a pessoas como goi, como negro, como judeu, como muçulmano, qualquer coisa assim, definir a pessoa, taxar ela, isso para mim parece errado. Chamar de não-judeu, vocês vão desculpar se ter essa diferença. E quando eu estava em São Paulo, eu não tinha muito contato com o judaísmo, mas eu frequentava de vez em quando a Hazito, lá em São Paulo, um centro juvenil judaico. E eu falava as mesmas coisas, sou Peter, não precisava falar que é judeu, já estava no meio de um monte de judeu. Eu estudo numa escola católica, nasci em São Paulo, mas eu moro em Minas Gerais.
E eles tinham preconceito comigo porque eu estudava escola católica e morava em Minas Gerais. Intention to go back to Judaism because they, being Soviet people, they see this return to Jewish life as a threat because they are afraid that I'm going to be too religious. But my family, I cannot say that they support me, but I cannot say that they resist me. They just take it as it is. Ele falou aqui sobre a reação dos pais, uma coisa interessante, que normalmente muitos pais têm medo ainda, porque eles tiveram aquela educação soviética e eles estão um pouco resistentes, estão com medo de voltar às raízes, etc. Mas no caso particular dele, ele falou, meus pais não me apoiam e não são contra, eles me deixam fazer o que eu quero. Na verdade, um dos momentos emocionantes para mim tem a ver com uma coisa que aconteceu ontem. Eu sempre soube que uma parte da minha família era da Polônia, passou pelos campos, etc. Mas o meu sobrenome é Axel Rude e eu não sabia nada sobre essa parte da família. Eu só sabia que eles tinham vindo para o Brasil, para as terras compradas pelo Barão Hirsch, em 4 irmãos e a colônia Frickson. Mas como toda a minha família é de Porto Alegre, meus avós morreram, eu não sabia nada. Ontem eu estava na sinagoga de Moscou e eu perguntei para a mulher do rabino: você já ouviu falar de alguém que seja Axel Rude aqui em Moscou? Ela falou: sim, tem várias pessoas. Eu conheço um monte de gente que é Axel Rude, eles vieram da Bielorrússia. Daí eu falei: Minsk, que era a cidade que eu já tinha ouvido falar. E ele: sim, Minsk. Então pra mim foi emocionante, porque é como se eles fossem minha família e eu não faço a menor ideia. E a minha decisão foi pesquisar mais sobre eles. A viagem eu achei que foi bem bacana para aproximar os jovens aí do judaísmo, né? Muitos de nós realmente eram um pouco afastados, né? E a gente sentindo na pele, vendo a história aí do judaísmo. Muitos anos a gente ouve histórias que o rabino conta nas aulas, né? E a gente visitando as sinagogas, a gente sente realmente uma energia muito forte, né? Nos campos de concentração também a gente pode ver o sofrimento que o povo passou, né? E hoje a gente vê a qualidade de vida que a gente tem e a gente tem que dar muito valor para isso, né? E visitando as comunidades também a gente pode ver que os judeus são muito próximos, né? E recebem muito bem a gente, né? Isso é um valor muito interessante no judaísmo, né? A ligação, mesmo a gente não conhecendo as pessoas, a gente vê que tem uma ligação muito forte entre os judeus, né? Isso é muito bacana e eu espero que depois da viagem a gente possa realmente frequentar mais a sinagoga, né? Ter um contato maior com o judaísmo, né? E acho que a viagem foi, tanto pro lado religioso quanto pro lado cultural, foi muito boa. Eu queria agradecer a organização toda, o Rabino, assim, que foi um exemplo na viagem, teve mais pique que todo mundo, dormiu menos todo mundo, e foi um exemplo muito grande, é o Rabino Nissim, por tudo, né, que me conhece desde que eu nasci. E também uma decisão da viagem foi que em Moscou, no Shabbat, você falou que esperava que todo mundo tivesse uma mesa de Shabbat com a família, igual a gente estava tendo aquele dia, e naquela hora eu pensei que eu queria isso para mim, não só com filhos, mas com os netos, bisnetos, o que for. Então é o seguinte, vou contar uma história sobre o Rebbe Rashab. Ele tinha um judeu religioso na sinagoga dele, estou um pouco nervoso, desculpa. Usava chapéu, tudo, era um rabino, não sei, e era comerciante. E o que acontece? Ele conseguiu fazer um grande negócio na outra cidade, então ele precisava ir para outra cidade durante a semana. No Shabbat ele voltava para a sinagoga do Rebbe. Então as semanas foram indo, ele começou a conviver mais com os comerciantes estrangeiros. Ele viu que o pessoal usava chapéu igual ele, então ele começou a tirar o chapéu e falou o seguinte: por que eu vou usar o chapéu aqui? Vou usar o chapéu só quando eu for para a sinagoga do Rebbe. Vou usar tzitzit só quando eu for para a sinagoga do Rebbe. Então aí ele fez isso durante a semana. Ele não usava tzitzit, chapéu, na sinagoga do Rebbe ele usava. Aí a semana foi passando, tranquilo. Aí ele falou assim: o que eu estou fazendo? Vou ficar sem o tzitzit, sem o chapéu sempre. O que é isso? Que eu não estou me enganando. Então ele começou a ir na sinagoga do Rebbe sem o chapéu, sem tzitzit, sem kippah. Com kippah na sinagoga. Aí ele viu que o Rebbe estava com um pouco de raiva dele.
não sabe. Aí ele chegou por aí e falou, o que aconteceu? Você não vou vendo que você não está conversando muito comigo. Aí o Rebbe chegou para ele e falou o seguinte, antes eu achava que aqui onde a gente está era verdade e lá fora era mentira. Agora eu estou vendo que aqui é a mentira e lá fora é a verdade. Então, é o seguinte, assim, a gente vai, acabou a viagem, cada um vai para sua cidade pequena, cada um vai para a universidade, cada um vai começar a conviver com os goim. Só não pode esquecer que a verdade está aqui com a gente, entendeu? Entre os judeus, dentro da sinagoga, no holocausto, só não pode esquecer que essa é a verdade. Lá fora, vamos dizer que é a mentira, entre aspas. Não, tem uma outra decisão também. Meu avô veio da Ucrânia, de Chernovitz. A gente tem o passaporte original dele em casa, meu pai guardado, de 1927. E até a gente xerocou o passaporte, tudo, e deu pra guia da Ucrânia dar uma lida nele, ela deu uma lida, falou tudo do passaporte. E eu fiquei muito emocionado assim, com todo o passaporte. Já vou contar pro meu pai quando chegar ao Brasil, e uma decisão também é, se Deus quiser, Deus queira, que a gente volte para a Ucrânia e vá na cidade de Chernovitz, ver que meu bisavô, talvez o primo dele esteja lá, e meu pai vai ficar muito feliz. Depois de passar tudo que a gente passou nos campos e mais algumas coisas, eu pensei e vou pensando, refletir, e parei de pensar que a vida, tem que aproveitar a vida. Então eu vou passar a reclamar menos da minha vida boa que eu tenho, já que a vida de muitas pessoas foram jogadas a preço, sei lá, banal, elas foram mortas a custo de nada pelos nazistas. Então, eu quero aproveitar a minha vida ao máximo no futuro e passar isso para várias gerações. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os organizadores da viagem, os participantes, por proporcionar momentos tão importantes, de tanto ensinamento e alegrias, ao Rabino Nissim e à Rivka, que está lá em Belo Horizonte, cuidando da sinagoga, que realmente eles são uma base muito importante do judaísmo em Belo Horizonte, que é um trabalho muito bonito que eles fazem. Acho que sem eles estariam com uma base zero, nem podendo estar aqui no projeto Alicerces. Queria ver vocês o mais rápido possível para a gente se juntar de novo e fazer realmente o judaísmo acontecer. E é isso, nosso povo ninguém pode nos destruir e a gente vai para frente passando para o futuro. Eu conversando com a Deb e com a Moratuna, decidi que eu devo estudar mais a Torá. Eu acho que como todo mundo, assim, de primeiro ninguém estava preparado para essa viagem. Teve altos e baixos, assim, todo mundo ficou meio assim porque é religioso, não é? Aí todo mundo chegou e não se deu muito bem, as cariocas, assim, mas assim, no final de tudo, acho que eu fiz grandes amizades. Eu quero manter o contato com todo mundo, acho que foi muito proveitoso pra mim. Tenho que agradecer tudo que fizeram por mim, por eu estar aqui. E eu quero me incluir mais na comunidade, ter mais oportunidade de poder viajar para outros lugares, manter contato com o pessoal que eu fiz amizade das outras cidades. E é isso, quero ter uma família judaica, acho que todo mundo aqui tem esse objetivo, tanto que veio pra cá, pra conhecer mais pessoas. E é isso. Eu só queria falar que eu fiquei assim, bastante emocionada com a viagem, agradecer todo mundo. E dizer que eu vou tentar seguir mais um dos lemas da Torá, que é o meu próximo com a seguinte, primeira coisa, coloca voto, né, para todo mundo, porque juntar 80, 90 pessoas, cada um com seus interesses, cada um com suas coisas próprias para fazer na sua cidade e tal, e coloca voto para quem conseguiu juntar todo mundo, né, e esse negócio de, com certeza, eu tenho certeza que aqui eu fiz vários irmãos, assim como todo mundo aqui fez vários irmãos. Quando eu estive na Estivada, cada um lá fez 49 irmãos, a gente estava em 50. Então, com certeza, tem gente que eu tive mais afinidade, todo mundo tem, sei lá, algumas pessoas que teve mais afinidade, que estreitou mais os laços. E com certeza, isso de Curitiba até Recife, né, no Brasil inteiro. E esse negócio de juntar pessoas eu acho é uma das coisas mais válidas, assim, e também porque, não sei, meus avós, todo mundo aqui tem seus antepassados que tiveram algum pezinho aqui, que tem essa sua história aqui na Europa, no leste europeu, né? Então, assim como, não sei, talvez algum avô
de vocês em algum campo de concentração por um motivo péssimo, um motivo terrível. Agora, 60, 70 anos depois, todo mundo se reencontrando de volta, né? De certa forma a gente se reencontra, né? O povo, né? Como pessoas se reencontrando. E acho que, não sei qual rabino falou, que os nazistas fizeram questão de buscar cada judeu em todos os cantos e trazer para matar daquela forma sistemática. Então, isso que eu acho legal fazer questão de conhecer mais, não conhecer mais o próximo, de estreitar os laços com o próximo, de todo mundo se sentir um pouco mais judeu, se sentir um pouco mais parte de um grupo, né? E é isso também que eu vejo que lá fora causa um pouco de inveja, um pouco de ódio, é esse negócio, esse internacionalismo, esse cosmopolitanismo, esse negócio de estar em todos os lugares, né? Estar no mundo inteiro, né? E ao mesmo tempo a gente passando por várias cidades e tal, e todas as cidades sendo bem recebidas. Tá certo que em algumas cidades a Coca-Cola era quente, em outras era... Aqui a gente só tá bebendo água e tal. A comida tá boa, mas só tem água para beber, né? Então, coisas boas e ruins. Mas enfim, a decisão, né? A decisão, bom, sei lá, é estudar. Com certeza eu acho que não vou tentar não. Não, é estudar. Eu acho que na Torá, né, tem o Nascer Venishma, né, que faremos e ouviremos, mas eu acho que eu particularmente preciso estudar. Eu quero saber cada uma das coisas, então estudar a Torá. Para mim isso aí eu acho que é uma das coisas mais válidas. Então é isso aí. Bom, como falou mesmo, o que eu achei muito interessante nessa viagem é que não importava com quem você sentava do lado, avião, ônibus, e 5 minutos começava a conversar alguma coisa, estava no final da viagem, e sempre o pensamento era igual. Todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo começando a mudar muita coisa do jeito como chegou, como voltou a pensar, como estava falando. E depois de ver tanta gente aqui, minha decisão é cada vez mais continuar trabalho voluntário mais forte. E agora vendo o Brasil com a comunidade como é em todo o Brasil, pensar sempre fora também de São Paulo e todos os lugares. Vou também falar que a viagem foi muito boa, mas falar que o que eu mais aprendi em relação a essa viagem não foi tanto com as visitas, mas foi muito com o grupo. Primeiro vem dos Bet Chabad de cada canto e também vem dos rabinos daqui que fazem shirut, cada um no seu canto, mas muito, muito, muito mais com as pessoas que vivem em cidades pequenas aqui e que estão buscando o judaísmo, que para mim sempre foi muito fácil. Isso para mim eu admiro muito, eu nunca tinha pensado muito sobre isso. Então uma decisão que eu tomei agora que está muito mais forte, que é realmente trabalhar com a comunidade, não só de São Paulo, e tá aí ajudando, porque acho que é muito gratificante e é muito especial. Gostaria de falar que no começo, né, a gente, todo mundo aqui eram vários grupos vindo do Brasil inteiro, e ao longo da viagem foi se tornando um grande grupo, porque como o Gabriel tinha falado, todo mundo conversava com todo mundo, independente de onde fosse, e acho que aqui se criou várias amizades que vão durar anos e anos, que o pessoal vai se visitar, pode ir para a cidade do outro, vai ser super bem recebido nos Beit Chabad, nas casas. E também a gente percebeu que no mundo inteiro tem judeus que querem nos receber. A gente foi para lugares que tinha uma casinha no meio do nada e tinha lá um judeu para oferecer comida, para oferecer um banheiro, uma Coca-Cola quente. Tinha lá um cemitério para mostrar um túmulo pra gente. Então eu acho que o mundo inteiro também tem isso, e acho que a gente podia continuar fazendo isso, continuar reunindo o grupo. Daqui 6 meses, não sei, tentar fazer uma grande reunião na melhor cidade do mundo, que é São Paulo, né? Não, e para juntar todo mundo, para não se perder essa amizade. A minha decisão pessoal é uma coisa que eu já faço há algum tempo, de vez em quando eu largo, que é ir sempre no Shabbat, sexta-feira. Eu vou tentar sempre ir lá no Shabbat, que eu acho uma coisa super legal. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a organização, que foi uma super produção, foi muito legal, compartilhar um monte de emoções com todo mundo, todas as pessoas maravilhosas, e uma grande viagem, tá tudo isso guardado no coração. Eu gostei muito da viagem, muito legal. E é isso, minha decisão é manter as tradições, porque são tradições que a gente vê que são
já 1000 anos a gente está, sabe, seguindo, todo mundo, a gente consegue sentir as tradições desde aquela época, então continuar mantendo todas as tradições. Eu só quero dizer que quando eu fui para Israel, eu passei uma semana na Polônia. Foi uma viagem mais sionista, Israel. E aqui eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem parecida no roteiro, uma parte, e sentir diferente. O fato de ter um Deus por trás, ter um fim por trás, não apenas fatos, isso ocorreu em tal dia, tal século. Tem uma coisa por trás, que tem uma luz no fim do túnel, como o Rabino também falou. E de decisões, minha decisão é participar do projeto, é volunteer, e é isso. Então, primeiro eu queria agradecer a todo mundo, ao Rabino, ao Pi, a todo mundo. Mas a luz é ruim. Então, essa viagem pra mim foi muito importante. Eu cresci muito interiormente e principalmente espiritualmente. Calma que eu não sou muito bom pra falar em público, mas eu tenho coisa pra falar aqui. E o que mais marcou pra mim foi quando a gente saiu do táxi e um cara meio bêbado tava lá, olhou pra gente, olhou pro Rabino, bateu no peito e fez o sinal do nazismo. Aquilo pra mim me deu vontade de bater no peito e falar: eu sou judeu. Me deu um orgulho de ser judeu, me deu uma força de ser judeu, me deu uma vontade muito grande de ser judeu. E acho que é isso, a gente tem que aproveitar o que o Luiz falou, tem que aproveitar a vida, e até nos momentos ruins, como nas 30 horas de ônibus, dá para tirar coisas boas, como por exemplo eu fiquei lá no fundo e fiz irmãos, não foi nem amigos, fiz irmãos, a gente ficou cantando, atrapalhando o sonho de todo mundo, mas foi muito bom e é isso. E aí, como decisão, eu até falei pro Baro ontem, eu acho que eu vou tentar colocar Tiflin todo dia. Bom, além de querer agradecer por tudo, eu queria falar algumas coisinhas. Primeiro, falar que essa viagem foi maravilhosa, espetacular, é praticamente um pleonasmo. Eu acho que é o seguinte, quando você sente grandes emoções, quando você passa por momentos que te marcam de tal forma, você não consegue encontrar palavras para explicar o que foi isso, porque marca cada um de uma maneira diferente. E a maneira que me marcou, eu não tenho como explicar. Eu sei que é uma coisa que vai durar para sempre, não tem como tirar, e são coisas que eu vou levar pro resto da minha vida. E que, digamos que eu posso dividir minha vida entre antes do projeto e depois do projeto, de tanto que me marcaram, e foi simplesmente maravilhoso. Minha decisão é tentar respeitar o Shabbat o máximo que eu puder, mesmo longe de casa, mesmo